Amém, queridos? Espero que vocês estejam bem. O que eu quero ministrar, passar para vocês, é um exemplo de Paulo, que muito falou ao meu coração. A disposição de Paulo. Como Paulo era disposto, mesmo antes dele se converter, dele ter uma experiência com Deus, a gente vê que Paulo era muito determinado. E até quando ele perseguiu a igreja do Senhor, foi porque como ele tinha aquela convicção, ele não conhecia o evangelho, então ele achava que quem estava, a igreja estava errada, então ele era radical naquilo, né? Então ele perseguia. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele também foi assim de cabeça no evangelho, ele quis mesmo ser um instrumento para propagar, como a Bíblia fala, o caminho. E ele não temia nada nem ninguém. E ele era disposto a isso. E eu quero que nós tenhamos essa disposição. Mas tem algumas características para essa disposição de Paulo que nós também precisamos ter. Porque ele tinha determinação, ele tinha disposição. Mas as convicções dele não eram à toa. Ele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E ontem eu ouvi a esposa do nosso irmão Douglas Gonçalves falando, Valéria, e falando sobre ver Deus. Não simplesmente, muitas vezes, num culto onde tem o sobrenatural, que isso é muito bom, é importante. Muito bom, a manifestação sobrenatural do Senhor. Mas ela falando da necessidade da gente ver Deus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. A gente está caminhando com Ele. Existe essa necessidade desse nosso relacionamento com Deus ser uma coisa contínua, perene, não ser momentos em que a gente vira crente, né? Aí começa a orar porque quer uma resposta, porque não. Mas o que eu quero passar hoje para vocês é que a vida de Paulo era aquela vida do dia a dia, nesse relacionamento com o Pai. E eu e você precisamos desse relacionamento com o Pai, dia a dia. Porque a gente sozinho, a gente não consegue. Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito. E eu quero começar a chamar a atenção para vocês com relação a essa sensibilidade do Espírito, lendo em 2 Coríntios 5,14, onde tem um versículo que diz o que é que nos governa, o que é que governa você, o que é que dirige você. Eu ouvi uma mensagem, eu acho que foi de Nath, no canal dela do YouTube, sobre o propósito. Todos nós temos propósito aqui na Terra. Nós não estamos aqui por acaso. E nós não estamos aqui para viver segundo a nossa cabeça e viver assim, como se não fôssemos úteis na obra do Senhor. Como se não tivesse utilidade para pessoas, utilidade para Deus nos usar, a fim de mostrar um caminho para as pessoas seguirem, um caminho em direção ao reino de Deus. E eu achei interessante o que Nath falou, e eu concordo com ela, quando ela disse que muitas vezes a gente busca um propósito assim, não, eu nasci para cantar, ou eu nasci para pregar, ou eu nasci para alguma coisa assim bem específica. Mas o nosso propósito, essa é cópia de Jesus, nas minhas palavras, é mais ou menos o que ela quis dizer, e é o que a gente vê que a Bíblia diz, é fazer o que Jesus fez, é imitar Ele. Então esse é o nosso propósito. E aí a gente vai ver que pessoas comuns, como nós somos comuns, conseguiram ter esse foco, né, de fazer o propósito de Deus se cumprir na vida deles. Então, qual é o nosso propósito aqui na Terra? É glorificar o nome de Deus.
tudo que vier à nossa mão, fazermos conforme as nossas forças, mas com o objetivo do reino. E aí o que é que diz 2 Coríntios 5,14? Diz assim: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Isso foi o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Ele diz isso. Então, tudo que você for fazer, todas as decisões que você for tomar, busque fazer com que esse amor de Cristo te governe. Não deixa assim de ladinho Deus assim, não Deus, agora você fica aí, porque agora essa decisão que eu vou tomar é uma decisão que tem muito a ver com minha vida pessoal, é uma coisa que material, não tem nada a ver contigo. Não existe isso. Você tem uma vida só, no sentido de espírito, alma e corpo que Deus quer integralmente para Ele. Então, tudo que você for fazer, qualquer decisão que você for tomar, chame Ele para estar ali com você. Sempre, sempre, sempre. Coloque Ele como aquele amigo que está ali, ó, inseparável. Toda hora você fala com Ele, você conversa. E tudo que você for decidir, fale com Ele. E o que é que me chamou a atenção de Paulo? Paulo disse isso, mas o que me chamou a atenção de Paulo está em Atos 21:11. Me chamou muita atenção. Porque a gente sempre se preocupa, sempre fica feliz, porque a gente sabe que quem serve ao Senhor é bem-aventurado, é abençoado, é próspero, né? A Bíblia diz assim. Então, glória a Deus por isso, é tudo isso mesmo. Mas o que é que me chamou a atenção da atitude de Paulo? Se a gente for ler Atos 21:11, diz assim: e nos visitou. Aí diz assim: Ágapo tomou o cinto. Vou ler a partir do 10, para vocês entenderem melhor. Durante a nossa permanência ali de vários dias, um homem chamado Ágabo, que também tinha o dom da profecia, chegou da Judeia e nos visitou. Ágabo tomou o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos e disse: o Espírito Santo afirma, assim, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus de Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isto, todos nós, os servos de Cristo do lugar e os companheiros dele de viagem, suplicávamos a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Olha o versículo 13 do capítulo 21 do livro de Atos, o que diz. Porém, Paulo disse: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão despedaçando o meu coração? Pois eu estou pronto não somente a ser preso em Jerusalém, mas também a morrer por causa do Senhor Jesus. Aí o versículo 14 diz: quando se tornou evidente que não podíamos mudar a opinião de Paulo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Eu não sei se vocês entenderam esse contexto. Quem está falando aqui, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E pelo que dizem, né, os historiadores, parece que Lucas estava com Paulo nessa viagem. Você sabe que Paulo fez algumas viagens missionárias. E Paulo sofreu bastante, né? Ele foi preso, ele teve muito sofrimento. Mas essa passagem aqui já estavam vários episódios, já tinha acontecido das pessoas contestarem Paulo, das pessoas quererem acusarem ele, processarem ele. E aqui, quando ele estava na casa, se não me engano, foi de Filipe, o nome da pessoa, que tinha filhas que eram profetisas. E aí veio esse profeta, estavam todos ali.
E o profeta pegou um cinto, outras traduções dizem, acho que é uma cinta. Enfim, pegou isso de Paulo e disse: o dono disso aqui, vai acontecer isso com ele. Aí mostrou que ele ia ser preso. O interessante é que as pessoas que amavam Paulo automaticamente tentaram convencer Paulo a não ir, a não correr risco. Interessante isso, né? As pessoas amavam Paulo e, por amarem Paulo, não queria mais que ele fizesse, se expusesse. Só que essa exposição a que Paulo iria ser submetido era uma exposição para falar de Jesus, para cumprir o ministério dele. E aí as pessoas, por amarem, disseram: ah, não, Paulo, não vá não. Então tentaram assim impedir. E ele amava as pessoas. Então ele diz: não façam assim. Assim vocês deixam o meu coração triste. E disse: mas eu estou pronto. Eu estou pronto para ir. E não só para ser preso. Mas se necessário for, eu morro. Eu fiquei assim impressionada. Porque às vezes a gente pensa que quando está no plano de Deus, muitas vezes a gente pensa assim: não, aí não vai acontecer nada de mal, vai ser tudo bênção, vai ter sofrimento, vai ser tudo bênção. E aí, se vocês lerem até o final, vai descrevendo essa terceira viagem missionária dele. E Paulo passou maus bocados. Maus bocados. E a gente vai ver versículos que eu acho interessante, que mesmo naqueles momentos em que ele estava passando dificuldade, em que ele estava sendo confrontado, ele não desanimava. E tem vários versículos que era o contrário. Ele animava os discípulos no lugar porque ele ia, evangelizava, as pessoas se convertiam, ele deixava o grupo ali, ele seguia. Só que aí aquelas pessoas, muitas vezes, com a perseguição que tinha, ficavam entristecidas e não queriam que Paulo sofresse tanto assim. Aí ele consolava o coração dos discípulos que ele fazia. Não é interessante? Porque o foco dele era o reino. A disposição dele era tremenda. E trazendo aqui para os nossos dias, aqui no Brasil, a gente não tem assim essa perseguição. Mas muitas vezes o viver o evangelho para nós é muitas vezes a gente renunciar. É a gente se humilhar. É a gente perdoar. É a gente entender que às vezes aquele nosso irmão sanguíneo, o nosso primo de sangue, né, que muitas vezes nos maltrata, é porque ele está precisando de uma transformação. Uma tia nossa, uma mãe, um marido, lá. É a gente conseguir perceber isso. E muitas vezes, Paulo disse que estava disposto até a morrer. E muitas vezes nós, com situações onde a gente precisa morrer, mas morrer matando o nosso eu, se humilhando, sendo menos melindroso. Uma vez eu dei uma mensagem na igreja da irmã de Ju, onde a gente foi com as mulheres, falando sobre isso. O tema era mulheres feridas, não, guerreiras feridas, porém de pé, alguma coisa assim. E Deus na época falou muito pra mim que existem muitas feridas que a gente tem que não era pra ter. Muitas vezes é porque a gente precisa se achar menos importante do que se acha. Parar de se vitimizar. Ali Paulo tinha tudo para se achar: oh, coitado de mim, eu não mereço isso, eu sirvo tanto ao Senhor. Eu sou um homem que desde que me converti, a minha vida é só pro evangelho.
E Deus vai permitir que me algemem, que me maltratem? Paulo podia se vitimizar, se ele pensasse como muitos de nós. Mas Paulo disse assim, não, eu estou pronto. Não só para ser algemado, mas como para morrer por Cristo. E aí eu deixo esse questionamento para você. Hoje você não precisa ser algemado, aqui no Brasil não, por conta do Evangelho. Você tem liberdade de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. Mas muitas vezes nós temos sim, deixar que ele cresça e que a gente diminua. E ele gosta disso. Ele gosta quando a gente se humilha, sabendo que a gente não é nada mesmo. Se é para ganhar o outro para o Senhor. Agora, essa humilhação não é se humilhar por humilhar. O que Deus tem muito falado ao meu coração é essa necessidade da gente conseguir enxergar o que acontece com o outro. Porque Jesus era assim. Jesus tinha essa capacidade. Aí você vai dizer, mas Jesus, irmã, eu não tenho essa capacidade não. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Se não tem, está aí disponível. Porque Jesus, quando ele subiu, ele disse que ele deixaria o Consolador para estar conosco todos os dias. E a Bíblia diz, se alguém quiser a túnica, dá também a capa. Se alguém quer que você ande uma milha, ande duas. Significa o seguinte, ó, você não é daqui não. A Bíblia diz que nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. Eu acho que algumas pessoas não acreditam muito nisso. Porque se apegam tanto às coisas daqui. E Jesus é muito claro com relação a isso. E com relação às pessoas. Busque ter empatia. O que é empatia? Para que você possa ganhar almas. Porque Paulo disse assim, ó, eu não me importo nem se eu morrer, mas eu quero divulgar o caminho. E hoje, para a gente alcançar pessoas, a gente precisa ter essa empatia, é conseguir se colocar no lugar do outro, para que a gente possa entender um pouco por que que o outro age assim. E muitas vezes, quando a gente não conseguir entender, a gente vai ter que realmente depender do Espírito Santo. Que ele vai nos vai nos revelar como lidar com aquela pessoa que aparentemente é difícil. Muitas vezes a gente não consegue entender a atitude de uma pessoa hoje, sem entender o caminho, a vida dela pregressa. Cada um tem sua história, cada um tem seus traumas, cada um tem suas dores. E há uma tendência da gente querer que o outro entenda os nossos traumas, que o outro entenda as nossas dores. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho deixa muito claro que eu não tenho que ficar querendo, exigindo do outro as coisas. Eu tenho que pedir a Deus e querer eu ser um instrumento de bênção aqui na terra. Porque Paulo não exigiu nada de ninguém. A não ser que não chorassem, não ficassem assim no pé dele, porque a dor dos irmãos estava doendo no coração dele. Mas o amor que ele tinha de estar fazendo a obra do Senhor, de estar agradando ao Senhor, era tanto que mesmo ele sentindo essa dor, ele disse assim, mas olha, eu vou. E eu estou pronto para morrer, se necessário for. E aí eu deixo essa reflexão para vocês. Será que a gente está pronto para se anular aqui na terra? Ou a gente ainda se acha? É o que eu digo, a gente tem que se achar sim, mas assim, pelo que a gente é diante de Deus, pelo valor que Deus nos deu. Porque ele, Jesus Cristo, morrer, ressuscitar,
ir ao céu e dizer que está mandando o Consolador para estar conosco todos os dias, até a consumação do século, isso é maravilhoso. Ou seja, é o Espírito Santo dentro de você. É isso que Deus quer. Não é pouca coisa, não. Se a gente for parar para pensar no privilégio que nós temos, de a gente estar falando com Ele assim toda hora e Ele está nos ouvindo, então vale a pena, queridos, a gente ter essa determinação de Paulo. Não é? Essa determinação. E aí a gente vai ver por que também que Paulo tinha essa segurança toda. Porque ele tinha um relacionamento com Deus muito real. Eu coloquei alguns versículos para mostrar para vocês esse relacionamento de Paulo com Deus e que pode ser o nosso relacionamento também. Eu quero cada dia mais crescer na graça e crescer no conhecimento. Ou seja, crescer nesse relacionamento com Deus. Atos 23, 11, olha o que é que diz Atos 23, 11. Depois, né, disso tudo, ele disse, não, eu vou e acabou, e vou mesmo. E aí, olha o que diz Atos 23, versículo 11. Porque tem o seguinte, se a gente tiver toda essa determinação de Paulo, mas não tiver esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo nos guiando, a gente não vai conseguir. De jeito nenhum. Porque a nossa carne sozinha não consegue. Então é necessária essa busca do Espírito Santo. E Atos 23, 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito ao povo em Jerusalém, você também deve testemunhar em Roma. Tá vendo aí? Então, assim, essa determinação de Paulo, determinado ele sempre era, mas assim, essa segurança que ele tinha, é porque também ele tinha uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, que permitia ele tomar algumas decisões, ele definia algumas coisas, porque o Espírito Santo falava para ele. Então ele tinha certeza que ele queria ir para lá, ele estava se disponibilizando, e ele sabia que o Espírito Santo ia usá-lo, e que ele estava no plano. Então isso é aquela chavezinha para que a gente tenha aquela paz que a Bíblia diz que excede a todo entendimento. Então Paulo tinha as lutas, tinha, mas aqui o Espírito Santo apareceu para ele. Já pensou? O Senhor apareceu do lado de Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você também deve testemunhar em Roma. Como que não se energiza uma pessoa dessa? Não é? É o que eu digo. Quando Deus coloca no meu coração alguma coisa, alguma obra, algum evento para fazer, e eu sei que tem que trabalhar em determinada situação, aí eu tenho muita coragem, tenho disposição. Às vezes Kézia diz assim para mim: lá vem minha mãe com as ideias dela. Mas quando eu sei que é de Deus, aí eu vou com muita segurança. O que faz a diferença é isso. Porque a gente sozinho, a gente não consegue. Eu sozinha não consigo. Você sozinha, você não consegue. Você sozinho, você não consegue. Você é jovem, você é adolescente, você é adulto, você é ancião, anciã. Independente da sua idade, da sua experiência, você precisa ser guiado pelo Espírito. E ter essa disposição. Disposição de estar no centro da vontade de Deus. E de ter um foco no reino. Paulo, ele foi desbravando, viajando, mas nem todos são chamados para estarem por aí viajando. Mas todos são chamados para servir. Cada um no seu jeito, cada um na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. É isso que a gente precisa entender.
Aonde nós estivermos, nós somos instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. E saber que precisa da orientação de Deus para cumprir esse chamado. Ainda tem outro versículo que eu anotei, que é em Atos 27, o versículo 23. 27, versículo 23. Olha o que diz a Bíblia. A partir do versículo 22, diz assim: mas tenham ânimo, nenhum de nós... Vou chegar para trás. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído. O versículo 23, olha o que aqui diz. Porque ontem à noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço, olha que coisa linda, e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo: não tenha medo, Paulo, porque você, sem falta, será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Sabe o que eu aprendi aqui? Aqui, para vocês que já leram, né, o livro de Atos, quando Paulo foi sendo transportado no navio, esse navio teve problemas, o mar estava uma tempestade, o mar revolto, e enfim, o pessoal estava com medo, né, de morrer. Estava aquele alvoroço. E aí Deus falou para Paulo que todos chegariam lá. Olha, é isso que eu digo que faz a diferença. E toda vez que tem uma pessoa de Deus conosco, quem está ao redor dessa pessoa é abençoado. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito, a nossa família recebe a bênção. As pessoas que estão à nossa volta são abençoadas. Porque Deus nos dirige, Deus nos direciona. Ó, liga para fulano, ó, fulano tá precisando de não sei o que, ó. Então ele vai direcionando. E muitas vezes você nem se dá conta, mas você tem atitudes que as pessoas são abençoadas. E Paulo foi uma coisa bem clara, porque Deus falou para ele de uma forma bem nítida: ó, Paulo, ninguém vai morrer não. E você vai lá e César, sem falta, será julgado diante de César. E diz: Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Ou seja, a bênção não veio só para Paulo. Então busque a Deus. Tenha esse relacionamento, porque assim a sua família vai ser abençoada. Às vezes é um filho que você diz: ah, mas eu não consigo me comunicar com ele. Não sei o que acontece. Trava. Ele não entende o que eu digo. Busca orientação a Deus. Porque quando o Espírito Santo trabalha no seu coração, ele conhece você, ele conhece seu filho, ele conhece você, conhece todas as pessoas que estão à sua volta, conhece bem no íntimo. Então, ninguém melhor do que o Espírito Santo para lhe orientar o caminho da reconciliação. Estou fazendo um curso agora com a pastora Helena Raquel sobre essa questão da reconciliação, perdão e reconciliação. Essa necessidade que nós temos desse relacionamento saudável com as pessoas. Aqui era uma questão de destruição no mar, né? De decisão, o que fazer. Estavam ali no navio e Deus falou para Paulo o que é que tinha que ser feito. É tanto que
por um momento, quando Paulo disse que era para deixar o navio parar ali e não seguir viagem, o pessoal não acreditou em Paulo, porque o lugar que Paulo tinha dito não era dos melhores, mas Paulo estava sendo direcionado por Deus. Então, inicialmente, não obedeceram. Aí depois eles viram que o que Paulo dizia tinha fundamento, porque o Deus Todo-Poderoso, e o que a gente vê é que Paulo aqui, ele não se exibiu no sentido de dizer, eu sei que vai acontecer, que todo mundo vai se salvar. Não, ele deu a glória para o Senhor, porque às vezes a gente faz as coisas, é do ser humano, né? E algumas vezes a gente quer dizer, poxa, eu sou eu. Mas isso também não agrada a Deus. Deus gosta quando a glória é dele. E não quando a gente pega a glória. E Paulo deu a glória a Deus. Ele disse, olha, o meu Deus, ele deixou claro, a quem eu sirvo. Aí Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Olha que coisa linda, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Você não quer pertencer a Deus? Não, eu quero. Essa coisa de pertencer, ele aqui me direciona, ele aqui me governa. Isso é uma coisa assim muito gostosa, muito maravilhosa. Pertencer de fato a ele. Pertença de fato a ele. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu quero pertencer a ele. Mas pertencer a ele significa o seguinte, ele é que manda. Você não pode pertencer a ele, dizer que quer e depois você vai pela sua cabeça. Pertencer a ele significa ele governar. Que foi isso que Paulo disse. Ele disse, o Deus que eu pertenço e a quem sirvo. E aí ele diz o que foi que Deus tinha dito. Então ele dá a glória a quem merece a glória, que é o Papai do céu. Amém? Aí eu quero deixar mais um versículo, eu já estou encerrando. Tem um versículo em que o centurião não creu em Paulo, mas aí eu já mencionei, eu não vou ler para não gastar mais tempo. Agora eu quero ler 2 Coríntios 5:9, que é qual é o propósito, qual é o alvo. 2 Coríntios 5:9. Quando a gente fala de ser guiado pelo Espírito, desse relacionamento com Deus, qual é a finalidade disso? Qual é o propósito? Porque a intenção para Deus vale muito, assim, é muito importante. Não é só o resultado final que é importante. A intenção é importante. Então, por que ser guiado pelo Espírito? Porque pertencer a Deus. Na verdade, o alvo é agradar a Deus. O alvo é que ele seja o Senhor. Baseado em que eu digo que a intenção vale? Porque Jesus, ele cita até com relação ao relacionamento, né, de um homem com uma mulher, por exemplo. Que aí há o versículo na Bíblia que diz que a prostituição, Deus não gosta, Deus não se agrada. Mas a Bíblia fala que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já pecou. No caso, um homem, né? Então, o que significa isso? A intenção para Deus é importante. Então, a finalidade das nossas atitudes tem que ser agradar a Deus. Porque você pode até, e eu também posso, até fazer algumas coisas que seriam boas. Mas se a intenção não for agradar a Deus, essa nossa atitude não tem valor. Não agrada de fato ao Senhor. 2 Coríntios 5:9, olha o que diz. Assim, o nosso alvo é agradá-lo sempre, em tudo quanto fazemos, quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo. Aqui Paulo está dizendo, até depois que a gente morre, a gente quer agradar a Deus.
No caso, ele dizendo, né, que o alvo é esse. E assim ele diz que aqui na terra, o alvo é agradá-lo sempre, em tudo quanto fazemos. E é um versículo que diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, é necessário que toda a nossa vida seja realmente pautada nesse desejo de servir e de agradar ao Senhor. Amém? Que nós fiquemos com essa chama, esse desejo no nosso coração. Eu quero orar mais uma vez agora para encerrar, pedindo a Deus o seguinte: que ministre no meu coração, que ministre no seu coração e que nos transforme, fale para nós, nos transforme realmente, nos desperte para essa necessidade dessa busca, né? E nos dê disposição, porque não é na nossa inércia que a gente vai conseguir ser guiado pelo Espírito, que a gente vai conseguir conhecer mais ao Senhor. A gente tem que ter atitude, a gente tem que pedir, a gente tem que meditar na palavra, a gente tem que ter a nossa sorte com Deus. Então, todas as vezes, né, quase todos os cultos, é chamada a atenção para isso, porque isso é muito importante, isso é muito necessário. Aqui tem um pedido de oração. Luciana pede oração pelo filho João Vitor, oração pelo aniversário de Osana, que foi dia 17, e oração pelos familiares de Gilda. Então vamos orar. Tem alguém disposto a orar aqui comigo? Sim ou não? Venha, meu amor, venha. Eu vou chamar aqui meu maridinho para orar. Meu maridinho tá de visual novo. Vou apresentar ele para você. Senta aqui comigo. Meu maridinho, tá dando para ver nós dois? Tá de visual novo, tá carequinho, ó. Quer dizer, não gostou muito dessa careca, não. Eu gostei. Vamos orar pela nossa irmã Luciana, pelo filho da nossa irmã Luciana, João Vitor. Vamos orar por Osana, que fez aniversário dia 17. E pelos familiares de Gilda. Falemos com nosso Pai. Ó Deus, nos dirigimos a Ti, Pai, te rendendo graças, Pai, primeiramente, por Tuas muitas misericórdias, ó Deus, que são infinitas, Senhor. Te agradecendo, Pai, pelas nossas vidas, por Tua graça, Pai, que nos sustenta, por Tua graça, Pai, que é tudo, Senhor, a qual nos basta. Enfim, Senhor, entregamos a Ti nossas vidas, sobretudo, Pai, de modo especial, a vida do filho de Luciana, Pai, João Vitor. Também, igualmente, Pai, entregamos em Tuas mãos a vida de Osana, Pai, aniversariando neste dia, Pai, para que Tua cubra de graça, Senhor, e que Tua mão se manifeste, Tua graça se manifeste, Tua presença, Pai, em sua vida, e que ela seja cheia de Ti, Pai, Te glorificando, Te honrando e Te servindo em todo o seu viver. E assim, Senhor, seja plena de Ti. Igualmente, Pai, já Te falamos e rogamos pela vida de Vitor, Senhor, para que Tu também encha o seu coração, Pai, a Tua presença, e assim ele possa, Pai, frutificar, glorificar o Teu nome em todo o seu viver. De igual modo, Pai, também queremos Te rogar misericórdia e que Tu intervenha também na vida de Gilda, nossa irmã, Pai, em como de toda a sua família, para que Tu possa, Senhor, também naquele lugar, naquela família, Pai, ser manifesto, ser exaltado, ser honrado, glorificado na sua vida e de todo o seu Senhor. Também em nossas vidas se manifesta, glorifica e ser exaltado. E pedimos, Pai, que por Tua misericórdia use-nos e sejamos instrumentos para a Tua glória, hoje, sempre
e sempre, Senhor. Em nome de Cristo, te agradecemos, Pai. Amém. Pai, ainda quero te pedir, Senhor, por todos os enfermos, que tu sabes, Senhor, da Efraim, muitos irmãos nossos que estão enfermos, restaura, Senhor, a sua saúde, guarda eles, Senhor, renova as energias, repreende todo vírus, toda enfermidade, em nome de Jesus. E também quero te agradecer, Senhor, por todos que já estão restabelecidos. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos por isso, porque tu tens abençoado. Também restaura, Senhor, as finanças do teu povo, dá prosperidade. Ó Deus, levanta, Senhor, porta de emprego, abre portas, Senhor, para que o teu povo possa trabalhar também, Senhor, acabando essa pandemia. Que os teus servos, Senhor, sejam restabelecidos nos seus empregos. Te pedimos, prospera o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe os irmãos. Amém? Oi? Abençoa. Abençoa. Que a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, as misericórdias e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todos vós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.